Sua campanha no Google Ads parou de vender, o que você faz? Sai mexendo em tudo, mexe em anúncio, mexe em palavra-chave, mexe em estratégia de lance, cria uma campanha nova. Você faz isso? Se você faz, eu vou te dizer o seguinte, não é só que isso é errado no nível imprudente. Inclusive, eu sei que você ainda não aprendeu coisas extremamente profissionais para analisar uma campanha. Eu tenho 5 estratégias que eu uso sempre que eu preciso analisar uma campanha. Essas estratégias me ajudam a saber, se eu preciso mexer, presta atenção, se, não é que eu tenho que mexer porque uma campanha parou de vender, é se eu tenho que mexer, e 2, de forma cirúrgica, onde eu tenho que mexer. Se você não sabe, se você não mexe na sua campanha, sabendo exatamente onde você está mexendo, mas por que você está mexendo, qual é a lógica para você mexer ali, você está sendo imprudente, está dando um tiro no escuro, está ficando a mercê na sorte. E claro, se você quer parar de ficar a mercê da sorte, o vídeo de hoje foi feito para você. Olá, me chamo Adriano Genini, eu sou especialista em marketing digital e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, treinamento mais completo e profissional do Brasil para te ajudar a vender na internet todos os dias. Inclusive, se você quiser saber mais como o meu treinamento pode te ajudar a vender na internet todos os dias, o link está na descrição desse vídeo. E aqui vale um disclaimer, essa aula ela serve não só para uma campanha que parou de vender 100%, ela serve para uma campanha que estava vendendo bem, teve uma grande queda ou teve uma grande oscilação, serve para todos vocês, tá bom? Primeira pergunta e estratégia que você precisa se fazer é a seguinte, isso aconteceu rigorosamente depois de uma alteração que eu fiz, sim ou não? Se sim, nós temos um caminho de análise. Se não, nós temos um outro caminho de análise. Inclusive, eu vou mostrar para você nesse vídeo uma das análises mais fodas que eu faço quando eu vou analisar uma campanha que parou de vender. Então, veja bem, eu tenho que, não é opcional, eu tenho que saber se eu mexi em alguma coisa e logo depois desse mexer, ela parou. Porque se eu não mexi em nada, você não tem como cogitar, será que foi alguma coisa que eu fiz? Não, filho, você não mexeu em nada. Adriano, mas eu mexi e, cara, você não vai acreditar. Pouco tempo depois que eu mexi, a campanha desandou, a campanha parou. Ok, aí vem a pergunta / estratégia 2. Existe claramente uma relação entre o fato que está acontecendo na campanha e o que você mexeu? Aí você fala, Adriano, se eu te disser que eu não sei dizer. Ok, essa é a pergunta mais complexa de todas. A maioria não vai saber, porque você precisa saber um jogo muito profissional de análise. Por exemplo, Adriano, eu mexi no anúncio e a campanha parou de entregar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem como você criar um anúncio novo e a campanha parar de entregar por isso. Anúncio não é responsável pela entrega. O que determina a entrega? E aí, você sabe? Coloca aqui nos comentários, eu vou deixar essa pergunta aberta. Vamos ver se vocês sabem realmente o que faz uma campanha parar de entregar. Anúncio não é uma delas. O que o anúncio pode fazer? O anúncio pode trazer um público errado. Então, olha só. A minha campanha estava trazendo um público certo e agora começou a trazer um público sujo. E isso foi exatamente depois da criação do anúncio. Ok, aí nós temos uma relação. Porque eu posso ter um público bom e um público sujo dentro da mesma palavra-chave. Ou dentro do mesmo público. Se a gente estiver falando aí de display, de discovery, YouTube ou outras campanhas. Mas o anúncio, ele filtra um público. Então ele pode trazer um público certo ou errado. Mas o anúncio não é responsável pela entrega. Não é ele que controla o que entrega. É outra variável, ou melhor, são outras variáveis. Então veja bem, o que eu te provoquei aqui? Você precisa fazer uma análise fria, cirúrgica, se aquela variável que você mexeu é capaz de gerar aquele efeito na tua campanha. Então se a minha campanha parou de vender, é uma coisa. Se a minha campanha parou de trazer público qualificado e está trazendo público sujo, é outra coisa. Se ela continua trazendo o mesmo volume de leads, mas ficou mais caro, é outra coisa. Cada uma dessas variáveis levam para caminhos diferentes. E você precisa, de forma cirúrgica, entender antes de mexer. Porque, veja bem, eu não sei se você está conseguindo entender, mas para mim isso é uma das coisas mais fodas e eu estou te entregando isso no vídeo gratuito. Tem gente que é imprudente. Tem gente que a campanha para de vender, ele sai mexendo em tudo que ele pode. Ele coloca a palavra-chave nova, ele tira. Ele cria um anúncio novo, ele tira. Ele mexe na estratégia de lance, ele mexe na atribuição. Ele faz coisas loucas. Mas se você virar para a pessoa e falar, por que você mexeu nisso? Como que você acha, como que você acredita, como que você justifica que foi isso aqui que fez a tua campanha parar de entregar ou parar de vender? Não sei. Toda vez que você tiver esse não sei, você foi imprudente. Perceba, eu estou falando isso com carinho, estou falando isso como teu mentor. Eu não estou dizendo que, Adriano, então eu vou ter que ter 100% de certeza, não, mas você tem que ter uma plausibilidade, você tem que ter uma teoria. E eu acredito que foi o anúncio, porque quando não tinha um anúncio desse jeito, vinha público qualificado. Quando eu coloquei desse jeito, veio público sujo. Ok, anúncio tem sim relação com o público. Aí você tem uma tese, aí você tem uma teoria muito bem fundamentada. Terceiro ponto, terceira pergunta, terceira estratégia. A análise comparativa corrobora, confirma a tua teoria? Aí você fala,
Não sei, Adriano, mas não sei o quê? Não sei o que é análise comparativa. Vem cá, deixa eu te mostrar. Você nunca vai poder falar que fez uma análise profissional se você não souber fazer isso aqui. Então vamos imaginar o seguinte. Você chega para mim e fala, Adriana, minha campanha parou de vender. E mais uma vez, entenda parar de vender como parou de vender, parou de entregar, parou de imprimir, parou de qualquer coisa. Ok. Qual período que ela estava boa e qual período que ela passou a ficar ruim? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar um período aqui, por exemplo, Adriana, olha, nos últimos 14 dias ela estava bem pra caramba. Então, 14 dias atrás. Aí eu mexi nesses 14 dias e nos 14 dias seguintes ela desandou. Você tem que pegar esses dois períodos. Então, se eu tenho um período que estava bom e eu tenho um período que estava ruim, depois de uma mudança, por exemplo, eu vou analisar esses dois períodos. Então, eu estou colocando os últimos 14. Você pode pegar qualquer período aqui, que é o período que estava bom, ou o período que está ruim e comparar com o bom. Então, por exemplo, esses últimos 14 dias, vamos considerar que desandou. 14 dias antes desses 14 dias, estava maravilhoso. Então, eu peguei os 14 dias que estão ruins e eu vou marcar essa opção aqui, ó, comparar. A comparar com qual período? Com o período anterior a isso, porque esses 14 dias é o que desandou, é o período que desandou depois de uma mudança, e os 14 antes disso estava ok. Então, eu marco essa opção de comparar e eu clico em aplicar. Então, o que eu consigo ver aqui? Deixa eu dar um zoom para facilitar. O que eu consigo ver? Vamos lá. Isso aqui que está em parênteses é a análise comparativa de um período com outro. Então, olha só. Adriano, eu estou recebendo... Cara, eu escuto cada coisa. Eu estou recebendo menos leads porque minha campanha parou de entregar. Vamos ver. Impressão. Teve 30% de aumento. Caiu sua teoria. Então, eu vou colocar... Cara, isso é muito foda. Eu vou colocar mais palavra-chave porque ela está imprimindo menos. Acabou sua teoria. 30% de aumento na impressão. Não. Eu acho que foi... Só para você entender. Aqui você já tinha desandado a sua campanha. Você já tinha mexido sem necessidade. Eu acho que é porque eu estou recebendo menos cliques. Pera lá, você teve um aumento aqui de 1,5%, vai. É mínimo, mas você teve mais cliques. A taxa de cliques baixou. Aí sabia, era isso, tá vendo? Eu tô com CTR menor. Mas calma, você recebeu mais cliques no total. Então não é isso. Cara, eu poderia transformar isso aqui num curso, mas a ideia não é essa. Só o fato de eu fazer uma análise comparativa, eu consigo saber. Então, por exemplo, aqui, ó, essa campanha, eu tive 50% na queda de valor da conversão e 50% na queda de taxa da conversão. Aí sim eu achei o problema. Então o problema está que ao ter uma taxa de conversão menor, eu tive menos venda. Então eu vou mexer em tudo que diz respeito e que tem impacto direto em taxa de conversão. Aí eu faço a segunda pergunta, comenta aqui no vídeo. Quais são as variáveis que impactam na taxa de conversão de uma campanha? Comenta aqui para eu saber se você sabe essa variável ou não. Então olha que coisa interessante. Nós chegamos aqui na seguinte situação. Minha campanha acontece qualquer coisa e eu saio mexendo porque eu acho que esse é o caminho. Só com poucos minutos de vídeo, você já sabe fazer uma análise, você já sabe fazer perguntas e uma análise onde você acha exatamente o que está acontecendo. Aí me responde, isso muda ou não muda o jogo de uma análise? Porque quem não sabia disso, quem não tinha esse conhecimento mínimo de fazer uma análise comparativa, está jogando um jogo juvenil. E juvenil quer dizer o seguinte, quer dizer que você vai mexer na campanha sem saber por quê, sem saber quando, sem saber onde e sem ter uma teoria. E aí você mexe, não dá certo, você mexe de novo, não dá certo, você mexe de novo, não dá certo. Inclusive, deixa eu te falar mais uma coisa. Se você não sabia que isso nem existia, eu ensino isso no meu treinamento profissional há anos. Esse é um excelente momento para você repensar se já é o momento de você estar no meu treinamento. Porque se isso que eu ensino há anos você não sabia, quantas decisões erradas você tomou, quantas campanhas você estragou e quanto de dinheiro você deixou de faturar na tua empresa por não estar no meu treinamento. Inclusive, o link do meu treinamento para você conhecer melhor está na descrição desse vídeo. Aí aqui a gente tem dois cenários. Então vamos para a pergunta/cenário estratégia 4. Foi resultado de uma caca que eu fiz. Então, putz, mexi no criativo, mexi no anúncio, a conversão caiu. Mexi na página de vendas, a conversão caiu. Ótimo. Se é triste, mas é ótimo. Por quê? Porque agora você sabe o que aconteceu. Então, se a consequência do seu ato tem uma relação direta e foi isso que fez a campanha cair, beleza, você vai lá e mexe. Mas veja bem, Adriano, mexi, depois que eu mexi a campanha vendeu ainda mais e 15 dias depois ela parou. Não foi a sua alteração. Pode ser, mas é pouco provável. Aí a gente cai no quinto e último cenário. E se eu não fiz nada? E se tá tudo bem? Aí a gente tem que ir para uma variável que ela não tá no Google Ads.
E é uma variável que só quem está no jogo muito mais profissional sabe da existência dela. É uma variável chamada mercado. O que você tem que fazer? Eu preciso fazer uma analogia muito rápida. Eu sempre falo para os meus alunos, eu treino eles para eles entenderem o seguinte: começou a vender? Fica feliz, mas fique em alerta. Começou a vender ainda mais? Vibra, valoriza a tua conquista, mas fique mais alerta ainda. Porque quando a gente começa a vender, entenda o seguinte: quanto mais você vende, menos alguém vende. Porque a gente tem uma fatia de mercado. Então você está pegando uma fatia e outra pessoa que tinha essa fatia perdeu essa fatia. Então das duas uma. Se o teu concorrente ou se os seus concorrentes são aqueles que, perdi e vou me conformar, ok, você tá num sonho, porque isso não existe. O que é normal? É normal ele fazer o que você está fazendo. Se preparando mais, estudando mais, para vender mais. Então entenda que a partir do momento que você começa a vender mais, você incomoda pessoas que passam a vender menos. Então não tenha dúvida, a galera vai começar a criar coisas melhores. O que você tem que fazer? Toda vez que eu não mexi em nada, todas as vezes que mesmo mexendo não impactou em nada nas métricas após analisar as métricas competitivas, eu começo a considerar a variável mercado. E aí o que eu faço? Tarefa muito simples. Você está anunciando para uma palavra-chave, certo? Partindo da premissa que a maioria vai anunciar na rede de pesquisa, mas pode ser em qualquer outra. Mas eu vou pegar agora como exemplo a rede de pesquisa. Pega a tua palavra-chave e você vai pesquisar ela no início da manhã, no meio da manhã, no final da manhã. No início da tarde, no meio da tarde e no final da tarde. No início da noite, no meio da noite e no final da noite. Para não ter dúvida, você vai pesquisar 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 3 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite, 9 da noite, 10, 11 da noite. E você vai fazer isso usando uma janela anônima no seu navegador. Sempre a mesma palavra-chave. E aí você vai ver quais são os anúncios que estão aparecendo que você não estava percebendo. Quais são as empresas que estavam percebendo que você não... que estão aparecendo que você não estava percebendo. Adriano, não posso ir lá em informações de leilão? Pode. Ali vai te ajudar a saber quais são os sites que entraram que você não estava vendo. Mas faz esse teste da palavra-chave. Por quê? Porque a ilusão da tua parte é achar que você vai criar um anúncio hoje e esse anúncio, por melhor que seja, ele não tem como permanecer bom pro resto da vida. Porque alguém vai olhar para ele e vai falar, ok, esse anúncio está muito bom, parabéns, agora eu vou fazer um melhor que você. E ele vai fazer, ainda que não consiga fazer um incrivelmente melhor, mas ele vai fazer tão bom quanto, porque agora ele já tem o teu como referência. Então, o que é normal acontecer? É o mercado se mexer, criar anúncio melhor que o teu, criar sites melhor que o teu, melhorar comercial, melhorar atendimento, muitas vezes melhorar a oferta, baixar preço, colocar promoção, colocar bônus, colocar desconto. E aí aquela tua oferta que estava muito sexy deixa de ser, aquele teu preço que estava melhor deixa de ser o preço melhor, aquele teu atendimento que você achava que era espetacular já não é tão espetacular assim. E digo mais, o teu anúncio pode ser que não esteja tão bem, e a tua página, que era incrível, passa a ser uma página normal ou até ruim frente à concorrência. Tem gente que faz essa pesquisa de mercado antes de anunciar e passa meses sem fazer. Você não pode deixar isso acontecer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Trouxe aqui estratégias que eu uso no nível muito avançado para analisar uma campanha. E se você quiser dar um passo a mais, quiser sair dessas análises, onde você não tem exatamente a certeza do que você vai fazer, e quiser vir para um jogo muito mais avançado, eu convido você a conhecer meu treinamento. O link vai estar na descrição desse vídeo.